Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Neste vídeo nós vamos iniciar um novo tema aqui nas nossas aulas de História. Vamos começar a falar sobre um dos acontecimentos mais importantes da Idade Moderna, que vai mudar muito o mundo a partir dele, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, pessoal, significa a principal divisão da história do cristianismo. Dá para dizer que durante toda a Idade Média, e ali o comecinho da Idade Moderna, o cristianismo era basicamente unido, havia poucas divisões. Lá na Idade Média teve uma divisão entre os católicos ocidentais e os católicos orientais, né, surgindo a Igreja Ortodoxa, Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa, liderada pelo Patriarca, né, no Oriente, acreditavam basicamente nas mesmas coisas, tinham diferenças muito pequenas, era basicamente uma divisão política entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, mas não havia uma diferença significativa de crenças, acreditava-se basicamente nas mesmas coisas, tinha-se basicamente os mesmos rituais, os mesmos costumes, tanto que até hoje as duas igrejas conversam, elas têm boas relações, um católico pode frequentar a missa ortodoxa, um ortodoxo pode frequentar a missa católica, isso não tem nenhum problema. Só que no século XVI vai haver uma divisão mais forte do cristianismo, com uma mudança de perspectiva, vão surgir novas crenças dentro do cristianismo, e é esse momento que a gente vai chamar de Reforma Protestante. Então, nesse vídeo, e em mais um, esse tema vai ser dividido em 2 vídeos, a gente vai entender o que estava acontecendo ali no século XVI para que fosse possível uma Reforma Protestante, o que significou a Reforma Protestante e como a Igreja Católica reagiu à Reforma Protestante. A Reforma Protestante acabou trazendo também mudanças para a Igreja Católica. A Igreja Católica teve que se renovar, né, teve que se atualizar em algumas questões ali a partir do século XVI. O fim da Idade Média e o início da Idade Moderna representam uma crise para a Igreja Católica. A Igreja Católica entra numa crise. E essa crise se dá por um conjunto de fatores. A gente viu, né, que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é uma transformação muito profunda na história da humanidade. A gente está falando de mudanças de pensamento, mudanças de visão de mundo, descobrir que a Terra não é o centro do universo, descobrir que o mundo é muito maior do que as pessoas imaginavam, que existem muito mais povos, muito mais culturas, muito mais crenças, enfim. É uma mudança muito grande que acontece aí nessa passagem do século XV para o século XVI. E entre essas mudanças a gente tem o humanismo, que a gente estudou nas aulas de Renascimento. O humanismo vai trazer uma nova visão de mundo. Os pensadores deixam de ter, a sociedade aos poucos vai deixando de ter uma visão teocêntrica para ter uma visão antropocêntrica. Então, quando você desloca de Deus para o ser humano, o centro do pensamento humano, você diminui um pouquinho a autoridade da igreja, né? Que agora, se Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, então a opinião dos padres, a opinião da igreja já não é mais tão importante. Além disso, os descobrimentos vão trazer uma nova forma de enxergar o mundo. Descobre-se que existem muito mais pessoas do que se imaginava. E essas pessoas têm crenças diferentes, têm costumes diferentes, têm hábitos diferentes. Então surge uma nova forma de enxergar o mundo. Não mais com Deus no centro, mas com o ser humano no centro. E esse ser humano ele é muito mais variado do que se imaginava. Porque antes acreditava-se que ali o mundo era basicamente a Europa e as regiões que a Europa conhecia, que não tinham culturas assim tão diferentes umas das outras. E aí, de repente, descobrem, por exemplo, povos na América que têm culturas muito diferentes, povos na África que têm culturas muito diferentes, povos no Extremo Oriente que têm culturas muito diferentes. Então, as pessoas começam a se questionar, tá, então a minha forma de viver não é a única possível, existem outras. Será que existe uma forma certa de se viver? Então, esses questionamentos surgem. Ao mesmo tempo, surge uma nova visão sobre a religião. Eu comentei um pouco nas aulas sobre Renascimento, principalmente no vídeo que eu falo sobre a arte no Renascimento, sobre o individualismo, a coisa de valorizar a si mesmo, de não mais se enxergar apenas como parte de um coletivo. Né? Eu não sou apenas parte de um reino ou parte da Igreja Católica. Eu sou um indivíduo, eu tenho valor em mim mesmo e eu quero ser reconhecido como alguém. Né? Eu quero ter uma identidade própria, eu quero ter um valor próprio. E esse individualismo, que tem a ver com o antropocentrismo e tem a ver com uma visão de mundo que as pessoas passam a se enxergar como indivíduos mesmo, não só como parte de uma estrutura maior, mas como um ser independente, faz com que a fé também seja vista como algo individual.
Então a fé, a partir do humanismo, a partir do Renascimento e a partir da Idade Moderna, ela passa a ser vista como algo pessoal. Então cada um tem a sua fé, cada um vê a religião de uma forma diferente, cada um interpreta a religião a seu modo. Antes não, antes a religião tinha que ser interpretada, vivida, praticada segundo o que a igreja ensinava, porque se você é cristão, você é parte da igreja, então você tem que viver como a igreja determina. E a partir dessa visão humanista que faz surgir um individualismo, uma visão mais individualista de mundo e de sociedade, a fé passa a ser vista como algo pessoal. Então eu posso viver a minha fé do meu jeito. Isso coloca a igreja em crise, porque isso questiona a autoridade dos padres. O padre diz, você tem que fazer isso. E a pessoa pode virar para o padre e falar, não, discordo. Eu acho que dá para seguir a Cristo vivendo desse outro jeito aqui. Eu acho que dá para vivenciar a minha fé dessa outra forma aqui. Além disso, existia uma grande quantidade de padres mal formados e sem vocação. E esses padres mal formados e sem vocação cometiam vários abusos e várias imoralidades. Mal formados porque você tem, com o aumento do poder da Igreja Católica, ser padre, né, o aumento desse poder ao longo da Idade Média, ser padre era uma carreira almejada. Muitos homens queriam ser padres para ter acesso a poder e para ter acesso a riquezas. Então, você acaba tendo, para atender essa demanda de mais pessoas que querem ser padres, você aumenta a quantidade de seminários, você aumenta a quantidade de mosteiros, você aumenta a quantidade de lugares que formam padres. Só que esse aumento da quantidade nem sempre é seguido por uma qualidade. Então você acaba tendo vários seminários, vários mosteiros que formam os padres de qualquer jeito. Ou mesmo padres que não querem muito estudar, né? Jovens que querem ser padres, mas não querem muito estudar, então estudam de qualquer jeito e vão ser padres. E sem vocação, né? Para os católicos, ser padre é uma vocação. Vocação quer dizer chamado. Deus chama as pessoas para serem padres. Então Deus chama, você aceita ou não, e se você aceita, você vai ser padre, e se Deus te chamou, a tendência é que você seja um bom padre. Mas aí o sem vocação eram as pessoas que não estavam indo por acreditar num chamado de Deus, mas por acreditar que ser padre é uma carreira interessante. Então a pessoa ia para ter acesso à riqueza, para ter acesso ao poder, mas não se importava de viver como determinava a igreja. Virava padre, tinha acesso ao poder, tinha acesso à riqueza, usava esse poder e essa riqueza para conseguir mulheres, para conseguir fama, para conseguir, enfim, privilégios, e aí acabavam vivendo de forma imoral, ou seja, fora do que a igreja ensinava. Então tinha padre que vivia com mulher, como se fosse casado, tinha padre que tinha filho, tinha padre que roubava dinheiro da comunidade. Então acaba havendo muitos padres dentro da Igreja Católica nesse período que dão um mau exemplo, cometem abusos, cometem imoralidades, e as pessoas começam a questionar a autoridade desses padres. Falam, peraí, mas esse cara aí que tinha que me ensinar o jeito certo de viver, tá vivendo de um jeito todo errado, como é que eu vou confiar nele? Como é que eu vou confiar na autoridade de uma igreja que tem esses padres que fazem esse monte de besteira? Claro, não dá pra gente dizer que era a maioria, provavelmente não era a maioria, mas tinha muitos nesse momento, nesse período, e esses muitos que existiam chamavam a atenção e acabavam fazendo as pessoas questionarem o papel da igreja na sociedade. Além disso, as autoridades da igreja, o Papa, os bispos, era comum que eles vivessem em meio ao luxo. Então, como autoridades da igreja, como grandes representantes da igreja, eles tinham acesso a viver numa casa mais confortável, às vezes em palácios, tinham acesso a objetos de decoração muito ricos, a joias, a obras de arte. Então eles acabavam, muitas dessas autoridades da igreja, vivendo como reis, vivendo como príncipes, vivendo como nobres, como pessoas da alta burguesia, pessoas que tinham muita riqueza. E esse luxo em que muitos dessas autoridades da igreja viviam era um pretexto para que eles fossem acusados de se preocupar mais com o luxo, de se preocupar mais com a política, já que muitos bispos eram conselheiros dos reis, então se envolviam em questões políticas profundamente. Então, os bispos eram acusados de se preocupar com luxo, com riqueza, com posses, se preocupar com política, em se envolver em questões políticas, muito mais do que com a própria religião, com ensinar, enfim, como viver de uma forma cristã. Então, tudo isso, toda essa situação, faz com que a sociedade comece a questionar a autoridade da igreja, e a igreja vive uma crise de autoridade. Muitos padres vivendo de forma inadequada, muitos bispos sendo acusados de se preocupar mais com outras coisas do que com a religião. Alguns papas dessa época também eram acusados de viver de forma imoral, de não terem autoridade, enfim. Então a Igreja Católica está vivendo uma crise.
a autoridade da igreja está sendo questionada tanto do ponto de vista do humanismo, de um ponto de vista filosófico, de que não existiria uma autoridade absoluta sobre a religião, quanto do ponto de vista prático mesmo, de algumas autoridades da igreja darem mau exemplo. E as pessoas falam, lá, esse cara aí quer me ensinar o jeito certo de viver, mas ele está vivendo errado. Então a igreja está sendo questionada nesse momento. Para enfrentar essa crise, a Igreja Católica reagiu. Então, desde o século XIV, a Igreja Católica vinha perdendo autoridade. Vocês vão lembrar, quando a gente estudou a Baixa Idade Média, que eu falei que as cruzadas mostraram que a Igreja estava perdendo autoridade, que os reis estavam se fortalecendo e já não tinham tanto medo, não eram tão obedientes assim à Igreja Católica. Então, do ponto de vista político, a Igreja Católica estava perdendo poder e todas essas questões que eu acabei de explicar no slide anterior estavam fazendo com que a Igreja estivesse perdendo também a autoridade moral sobre as pessoas. Então, ali desde o século XIV, pelo menos, a Igreja já vinha perdendo autoridade. E aí os papas e os bispos precisam reagir. Então, com o fortalecimento dos reis, no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, que é um outro tema que a gente vai estudar, que é o absolutismo monárquico, então, com o fortalecimento dos reis, o poder da Igreja ficou limitado. A Igreja não era mais vista como uma autoridade acima dos reis, mas era vista como uma autoridade no mesmo nível dos reis. Então, a Igreja falava não mais com os reis, olhando de cima para baixo como autoridade, mas falava com os reis no mesmo nível. Então aí, o poder da igreja passou a ter limites na Idade Moderna. Inclusive, em alguns momentos, alguns reis chegaram a interferir na autoridade da igreja. Em alguns países, podia acontecer dos bispos serem nomeados com a intervenção do rei. Quem nomeia os bispos é o Papa, os bispos do mundo inteiro. Mas em alguns países, os reis conseguiam interferir na escolha do bispo, fazer com que o bispo nomeado pelo Papa fosse o indicado do rei, para aumentar o poder do rei, para aumentar a influência do rei naquela região. Então, em alguns momentos, a igreja que era a autoridade acima dos reis, em alguns países, ela começa a sofrer interferências dos reis, começa a sofrer interferência da autoridade dos reis. Além disso, no mesmo contexto, a igreja se envolveu em algumas guerras e lutas para manter o seu poder. Alguns territórios, alguns feudos que pertenciam à igreja foram atacados, foram invadidos, e a igreja, para não perder o seu poder, a sua autoridade, precisou formar exércitos e lutar em guerras. Então também as pessoas diziam, olha lá, a igreja fazendo guerra, a igreja lutando em guerra, não faz sentido isso? Isso aconteceu também. Uma das medidas que a Igreja Católica adotou para tentar superar essa crise, para tentar mostrar de novo o seu poder e a sua autoridade, foi a construção de grandes igrejas, de grandes templos, como por exemplo a Basílica de São Pedro em Roma, que é a sede da Igreja Católica. Então a construção dessas grandes igrejas tinha o objetivo de dar um recado para os reis e para os fiéis católicos, dizer, olha, nós continuamos tendo poder, nós continuamos tendo autoridade, nós continuamos sendo capazes de exercer essa autoridade sobre as pessoas. Então a construção da Basílica de São Pedro, que começa no início do século XVI e vai até quase metade do século XVII, essa construção ela tem como objetivo voltar a mostrar o poder e o prestígio que a Igreja Católica tinha. Ela seria um símbolo desse poder, um símbolo desse prestígio. Que eu comentei com vocês na aula de Renascimento. É uma das obras características do Renascimento, da arquitetura do Renascimento, a Basílica de São Pedro. Então, como vocês estão vendo aí nessa imagem, essa é a Basílica de São Pedro, com uma arquitetura baseada na arquitetura do Antigo Império Romano, e ela reúne diversas obras muito importantes do período renascentista. Essas estátuas aqui em cima, pessoal, elas são imensas para serem vistas de longa distância. Elas têm mais de 3 metros de altura, cada uma dessas estátuas. Então, para vocês terem noção da grandiosidade dessa obra. Aqui uma estátua, para vocês terem noção da grandiosidade. E aqui pessoinhas, para vocês terem noção do tamanho disso. Então, a Igreja Católica resolve construir não apenas a Basílica de São Pedro, mas uma série de obras para mostrar o poder. Assim como na Idade Média, né, as cidades construíam as catedrais para mostrar o seu poder, a Igreja Católica resolveu fazer isso no século XVI. Aqui, a gente vai andar um pouquinho pela Basílica de São Pedro. A gente vai entrar aqui por uma dessas portas, subir e vir aqui para o telhado. Entrando aqui, subindo e vindo aqui para o telhado, a gente vai ter essa visão aqui. Então, as mesmas estátuas, ó, que estão aqui em cima, a gente está vendo aqui elas de costas. Estão olhando de trás. Essa aqui é a Praça de São Pedro. Né? A Basílica fica de frente para essa praça. Essa praça é circundada pela Colunata, que é uma série de colunas de estilo romano. E aqui tem mais alguns prédios em volta que formam o Vaticano. Para vocês entenderem, pessoal, quando a gente fala do Vaticano, da cidade do Vaticano, a cidade do Vaticano, na verdade, ela é um bairro dentro de Roma. Dentro da cidade de Roma tem um bairro, que é o bairro do Vaticano.
e que é lá a sede da Igreja Católica. Então o Vaticano, na verdade, é a Basílica de São Pedro, a praça, e mais alguns prédiozinhos em volta. Não é muita coisa, são alguns quarteirões só o Vaticano. Né? Hoje ele é um Estado independente, ele é um país com governo próprio, com bandeira própria, enfim, mas mas é bem pequenininho. Na verdade, alguns quarteirões, alguns poucos quarteirões só o Vaticano, não é algo muito grande. E por que o Vaticano se tornou um país independente, isso a gente vai estudar lá na história contemporânea, lá na Idade Contemporânea, a gente vai ver o porquê que o Vaticano vira um país independente. Mas até então ele era um bairro na cidade de Roma. O Papa ele é o bispo da cidade de Roma, e a tradição da Igreja Católica coloca que o bispo da cidade de Roma ele é a autoridade de toda a igreja, ele governa toda a igreja. Seguindo aqui, entrando na Basílica de São Pedro, ela por dentro, essa obra de arte, que é uma obra de bronze de um artista do Renascimento chamado Bernini. E isso aqui é uma obra para cobrir o altar. Aqui está o altar onde as missas são celebradas, na Basílica de São Pedro. E essa obra aqui é para cobrir o altar, ela é feita de bronze. Então, a Basílica de São Pedro ela é toda feita com obras com várias esculturas de artistas muito importantes do Renascimento. Tem objetos de ouro, de bronze, tem vários mosaicos, tem as melhores cerâmicas, as melhores peças. Tudo isso para mostrar, para deixar claro que a igreja ainda tinha poder, que a igreja ainda tinha autoridade. Então a ideia da Basílica de São Pedro é mostrar a autoridade e o poder da Igreja Católica. Pois bem, só que para fazer essas grandes obras, a Igreja Católica precisava de dinheiro. E aqui vai entrar um ponto muito polêmico, muito complicado de entender, e que é o ponto de partida da Reforma Protestante, que é a questão das indulgências. Vou explicar bem devagar, de forma bem simples, e lamentando muito de estar fazendo isso em forma de videoaula, porque se fosse presencial eu ia usar a lousa inteira, ia fazer um monte de rabisco, de esquema na lousa para vocês entenderem, e que aqui no vídeo fica complicado de fazer, mas vamos ver se vocês conseguem entender. Vamos lá. A gente vai falar primeiro das peregrinações. Entre os cristãos, existe um costume muito antigo de visitar lugares considerados santos. Então, lugares, por exemplo, lugares em que Cristo viveu, por onde Cristo passou, lugares por onde santos teriam passado. Então, existem vários lugares considerados sagrados para os católicos. E é um costume desde o início do cristianismo que os católicos visitem esses lugares. Os dois maiores lugares de peregrinação para os católicos, isso desde a Idade Média, isso se mantinha aqui na Idade Moderna e até hoje é assim, os dois principais lugares de peregrinação no mundo são Roma e Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém é onde Cristo morreu e ressuscitou, segundo a tradição católica. Roma é a sede da Igreja Católica, onde alguns apóstolos teriam passado, onde São Pedro teria sido morto, e por isso que ela é a sede da Igreja Católica, né, porque foi onde Pedro foi morto, né, então Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma e, portanto, o primeiro papa, enfim. E os católicos visitam esses lugares e era muito comum que, ao visitar esses lugares, eles fizessem doações a esses lugares. Então eles faziam doações, davam esmolas para os pobres que viviam nesses lugares, ou faziam doações para as igrejas desses lugares. Para os católicos, visitar lugares santos e doar esmolas são duas ações consideradas boas, são consideradas boas ações. Visitar um lugar santo é uma boa ação, te aproxima de Deus. Doar esmolas é uma boa ação, você está ajudando o próximo, e isso também te aproxima de Deus. Então isso são boas ações. Para incentivar essas visitas, o que os papas fizeram? Bom, os papas ali no Renascimento eles precisavam arrecadar dinheiro para manter a autoridade da Igreja Católica, para mostrar o poder que a Igreja tinha, para construir essas grandes igrejas e também para a manutenção desses lugares santos. Então, uma das fontes de renda da Igreja Católica era justamente essas peregrinações aos lugares santos e as esmolas que os cristãos deixavam nesses lugares santos. Para incentivar que mais cristãos visitassem e que, consequentemente, deixassem mais esmolas, e também para que eles fizessem boas ações. Eles considera-se que a pessoa cresce espiritualmente quando visita lugares santos. Então, para incentivar o crescimento espiritual e também para aumentar a arrecadação nesses lugares santos, a igreja começou a conceder indulgências. E aqui vem uma coisa muito complicada de entender, que é o que eu precisaria da lousa para fazer os esquemas, mas vou tentar explicar para vocês aqui no vídeo. Vou abrir um parênteses gigantesco. Segundo a teologia católica, eu estou falando aqui do catolicismo, do protestantismo é um pouco diferente. Segundo os católicos, quando você desagrada a Deus, quando você faz uma coisa contra os mandamentos de Deus, você comete um pecado. Resumidamente, o pecado é alguma
é um mal que você comete contra Deus ou contra o próximo. E toda vez que você comete um pecado, você acaba causando uma desordem no mundo. Tipo, o mundo está funcionando ok. Quando você comete um pecado, você causa uma desordem, você desorganiza alguma coisa no mundo. Por exemplo, você rouba, você causou uma desordem ali, porque você tirou o dinheiro de alguém de forma injusta, você prejudicou a pessoa, se apropriou de algo que não devia, então isso causou uma desordem no mundo. Quando você peca, quando você comete um pecado, né, você está indo contra a vontade de Deus, você está se afastando de Deus. E a consequência desse pecado é uma desordem no mundo. Quando você se arrepende desse pecado, Deus te perdoa desse pecado. E aí, para os católicos, a sequência é: você cometeu o pecado, você tem uma culpa e você causou uma desordem. Então você tem que se arrepender desse pecado. Primeiro passo, se arrepender. E se arrepender é falar assim: eu reconheço que está errado e não quero fazer de novo. Isso é o arrependimento. Aí você procura um padre, confessa esse pecado, que é o que a Igreja Católica chama de sacramento da confissão. Então você confessa o pecado. Confessar é admitir, é falar para o padre: ó, eu fiz isso, isso e isso, né? Você admitiu que cometeu o erro. Quando você confessa para o padre, você admite o erro e você tem um arrependimento verdadeiro, Deus te perdoa. O que significa te perdoar? Você não tem mais culpa por aquilo, né? Você foi perdoado, quer dizer, você cometeu algo errado, você tinha a culpa. Quando Deus te perdoa, você não deve mais nada para Deus. Deus te perdoou, você não tem mais culpa por isso. Você pode continuar vivendo como se não tivesse pecado antes. Então isso é o perdão. Porém, além de ter, né, feito algo errado contra a vontade de Deus, você causou uma desordem no mundo. Então Deus te perdoou, ok, você está perdoado, você não deve mais nada para Deus. Porém, essa desordem que você causou no mundo continua lá, e essa desordem precisa ser corrigida. É por isso que quando as pessoas se confessam para o padre dá a absolvição, fala: te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele também dá uma penitência. Muita gente acha que a penitência é um castigo. Não é um castigo. A penitência não é um castigo, porque você já foi perdoado. Então a penitência não é um castigo. A penitência é uma forma de você corrigir aquela desordem que o seu pecado causou. Acontece que a maioria das vezes, quando as pessoas se confessam, o padre dá como penitência uma oração. Porque, no fim das contas, quando você peca, você se afasta de Deus. E a oração é algo que te aproxima de Deus. Então é um jeito de você corrigir aquela desordem que você causou se afastando de Deus. Com a oração você se aproxima de Deus. Mas a penitência pode ser coisas práticas. Pode ser, por exemplo, se você roubou alguém, você doar dinheiro para alguém. É uma forma de você corrigir aquela desordem. Professor, mas e se a pessoa matou outra? Não tem como ressuscitar, como é que corrige a desordem? Não dá para você arrumar perfeitamente, mas dá para você, pelo menos, diminuir o estrago que você causou. O assassino, ele mata um pai de família, a penitência dele pode ser ajudar uma viúva, ajudar órfãos. Então, assim, a penitência é algo que vai te fazer reparar o mal que você cometeu. É diferente de perdão. Eu quero que vocês entendam isso. O perdão é uma coisa. Você se arrependeu, Deus te perdoa. Ponto. Outra coisa é: estraguei algo. Estraguei alguma coisa no mundo. Eu fui perdoado, mas essa coisa continua estragada. Eu tenho que ir lá e arrumar essa coisa, consertar essa coisa. Quando eu vou lá e conserto essa coisa, quando eu cumpro essa penitência, ou quando eu faço algo bom para compensar as coisas ruins que foram feitas no mundo, a Igreja Católica diz que você ganha uma indulgência. Então, o que é indulgência? A indulgência, muita gente acha que indulgência é o perdão. Não, perdão é Deus que concede. A indulgência é a igreja dizer para você o seguinte: olha, essa coisa que você fez foi tão boa que ela compensa coisas ruins que foram feitas. Então isso é uma indulgência. Então você tem uma indulgência. Ou seja, a indulgência ela serve como uma penitência. Então, é o que eu estou explicando ali embaixo. A indulgência é a reparação de um mal causado pelo pecado. Não é o perdão. O perdão é outra coisa. Se você foi perdoado, ok, você não tem mais culpa, você não vai para o inferno. Se você foi perdoado, você não vai para o inferno. Vai para o inferno quem tem pecado e não se arrependeu. Se você se arrependeu, Deus te perdoou, você não vai para o inferno. Só que a desordem que você causou no mundo continua lá. É nesse ponto que a igreja explica, por exemplo, a Igreja Católica fala do purgatório. O que é o purgatório? Tem gente que acha que é assim: pessoas boas vão para o céu, pessoas ruins vão para o inferno, pessoas mais ou menos vão para o purgatório. Não. O que é o purgatório? Assim, a Igreja Católica ensina: depois que você morre, você só tem dois destinos para a eternidade, ou o céu ou o inferno. Se você morreu perdoado de todos os seus pecados, você vai
para o céu. Se você morreu sem se arrepender de algum pecado, você vai para o inferno. Se você morreu perdoado e você teve ao longo da vida indulgências suficientes para reparar o mal que os seus pecados causaram no mundo, você morre e vai direto para o céu. Se você morre perdoado dos seus pecados, mas ainda ficou alguma coisa para ser reparada, você não tem indulgências suficientes para reparar os males que você cometeu ao longo da vida, aí você vai para o purgatório, terminar de reparar o mal que você cometeu ao longo da vida, para aí sim ir para o céu. Okay? Então, é esse o ponto. Então, o que a igreja dizia? Visitar lugares santos é uma coisa boa. Consegue ganhar indulgência quem visita lugares santos. Dar esmolas é uma coisa boa. Ganha indulgências quem dá esmolas. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, as pessoas iam visitar o lugar santo para ganhar indulgência, doavam esmola para ganhar indulgência. Só que as pessoas começaram a associar o seguinte: se eu dou dinheiro na igreja e ganho indulgência por causa disso, então eu estou comprando as indulgências. Percebam que são coisas diferentes. Uma coisa é, estou fazendo uma boa ação, doando esmola, e essa boa ação me dá indulgência, que repara os males que eu cometi ao longo da vida. Ou pelo menos alguns, né? A Igreja Católica fala de indulgência plenária, por exemplo. Indulgência plenária é uma indulgência tão grande que corrige todos os males que você fez durante a vida. E um dos momentos de ganhar indulgência plenária, por exemplo, é na época do Dia de Finados. O Dia de Finados, a Igreja Católica dá indulgências para as pessoas que vão ao cemitério rezar pelas almas que estão no purgatório. Né? As almas que estão no purgatório estão lá cumprindo suas indulgências para ir para o céu. Então, se você reza pelas almas do purgatório, você está ajudando elas a ir para o céu mais rápido. E isso é uma coisa muito boa. Tão boa que você ganha uma indulgência plenária, que vai reparar todos os males que você cometeu até então. Então, essa é a ideia da indulgência. Então, mas, de novo, perceba, é diferente de perdão. Você pode ter muitas indulgências. Se você não se arrepende dos seus pecados, não adianta de nada, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, de novo, as pessoas começaram a associar assim: se eu dou dinheiro e ganho indulgência, então eu estou comprando indulgência. A Igreja Católica oficialmente nunca vendeu indulgências, mas a Igreja Católica dava indulgências para quem fazia doações, porque as doações são uma boa obra, são uma obra de caridade. E aí isso gera uma confusão ali no século XVI. Ok? Bom, se não entenderam alguma coisa, me perguntem depois. E aí o que a Igreja fazia? Para custear essas grandes obras, como por exemplo a Basílica de São Pedro, a Igreja mandava padres para vários lugares da Europa, e fora da Europa também mandava padres, para eles fazerem o seguinte: olha, o Papa está concedendo indulgências para quem fizer doações para a Igreja, para a gente ajudar a construir a Basílica de São Pedro. Então, quem fizer doações para construir a Basílica de São Pedro, para fazer a manutenção das igrejas dos lugares santos, quem doar dinheiro, o Papa está concedendo indulgências. E aí o padre levava uma cartinha assinada pelo Papa, ali dizendo: ó, você ganhou uma indulgência. Ok, assim, você faz doações, a doação é uma boa obra, você está ganhando indulgências. Só que o que acontece? Nesse processo, tinha alguns padres que, ou porque não entenderam direito, ou de má fé mesmo, chegavam para as pessoas e falavam: olha, tenho aqui as indulgências, são cartas do Papa, que quem comprar essas cartas vai direto para o céu. Estou aqui com essas indulgências, essas cartas do Papa, que quem comprar vai ter todos os seus pecados perdoados. Percebem a diferença? Uma coisa é eu dizer: se você fizer uma doação, isso é uma boa obra. Se você faz uma boa obra, você ganha indulgências. E o Papa te manda uma cartinha aqui reconhecendo que você fez essa boa obra. Outra coisa é eu dizer: se você comprar essa carta, você vai para o céu. Entenderam a diferença? Pois bem, o Papa mandava os padres venderem indulgências? Não. Mas o Papa repreendia os padres que vendiam indulgências? Também não. Esse foi o erro dos papas na época. Como eles estavam precisando de arrecadação, alguns padres, alguns bispos faziam vista grossa para essas vendas de indulgência. Ou não repreendiam de forma clara, ou davam orientações muito genéricas, do tipo: as indulgências não são objeto de compra e venda, as indulgências não devem ser vendidas, mas não chamava o padre e falava: você está errado porque não é para fazer isso. E alguns padres, alguns para serem malandros e conseguir mais dinheiro, outros até pegavam uma parte ali, roubavam uma parte das doações para ficar para eles. Como eu disse, né, tinha uns padres que eram corruptos nesse momento. E aí, e aí começam a vir
críticas para a Igreja Católica. Por exemplo, os burgueses. A gente viu lá na Idade Média que a Igreja era contra o empréstimo com juros. E isso prejudicava a burguesia. E aí os burgueses vão falar, peraí, mas a Igreja está dizendo que eu não posso ganhar dinheiro cobrando juros, mas está vendendo indulgência? Que palhaçada é essa? O que essa Igreja Católica aí está querendo? Quando é a gente não pode ter lucro com o nosso trabalho, mas a Igreja pode vender indulgência. E aí? Já os nobres, em alguns países, eles cobiçavam as propriedades da igreja. Eles tinham muito interesse que a igreja perdesse terras, perdesse feudos, perdesse propriedades, para que esses feudos fossem redistribuídos entre os nobres. Então a igreja está sofrendo críticas por conta dos padres que estão vendendo indulgências, que estão deturpando o significado da indulgência, vem fazendo uma relação de comércio, que não era essa a ideia, ou deturpando o significado, vendendo como se fosse perdão dos pecados, e na verdade não era perdão dos pecados. Enfim, tem isso. Tem as críticas da burguesia, as críticas econômicas. Peraí, a igreja agora quer dinheiro? Não era pra gente viver de forma simples e humilde? A igreja agora está querendo dinheiro? E tem os nobres que queriam as propriedades da igreja. Então a igreja está sofrendo críticas e ataques de vários lados nesse momento. Chega então o primeiro rompimento com a Igreja Católica. Em 1517, um desses padres enviados pelo Papa para arrecadar esmolas em troca de indulgências, o Papa da época era o Papa Leão X, ele chega a uma cidade da Alemanha e anuncia que está vendendo indulgências. Então, estou vendendo indulgências, estou vendendo perdão, quem comprar isso aqui vai direto para o céu quando morrer. Nessa cidade havia um monge da Ordem dos Agostinianos, portanto um monge católico, da Ordem dos Agostinianos, que é uma das ordens da Igreja Católica, inspirada nos ensinamentos de Santo Agostinho. O nome desse monge era Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, com razão, critica a venda de indulgências. É um absurdo. Indulgências não podem ser vendidas, nem indulgências, nem perdão dos pecados. Isso não pode ser vendido. O que esse padre está fazendo é um absurdo. Com razão ele faz essa crítica. E então ele vai para frente da igreja principal da cidade, da catedral da cidade, e começa a pregar suas 95 teses. Porque ali, nessa venda de indulgências, ele já vinha reparando em várias coisas erradas que a Igreja Católica ou que membros da Igreja Católica estavam fazendo. E ele reúne essas 95 teses. Ele prega no sentido de que ele vai pra frente e fala, né? Ele faz uma pregação, mas é muito comum a gente ver quadros, mesmo no filme que conta a vida do Martinho Lutero, dele lá com o martelinho e o prego, pregando uma folha de papel com as 95 teses na porta da igreja. Mas na verdade não, ele fala, ele prega no sentido de falar as 95 teses. E essas 95 teses eram 95 críticas à Igreja Católica. Nesse momento, a ideia do Martinho Lutero não era criar uma nova religião, não era se separar da Igreja Católica, mas denunciar abusos que estavam sendo cometidos por padres e bispos dentro da Igreja Católica. Então eram coisas que o incomodavam como católico, coisas erradas dentro da Igreja Católica que ele estava vendo e que ele queria que a Igreja Católica corrigisse. Porém, essa discussão se radicalizou, porque a Igreja Católica demorou a dar uma resposta a essas críticas. A Igreja Católica recebeu as críticas e falou, vamos analisar. E não foi fazendo nada, e foi deixando passar. Esse debate, as pessoas que concordavam com o Lutero, então começaram a exigir cada vez mais um posicionamento da Igreja Católica. Essas críticas foram aumentando, até que o Martinho Lutero começou a fazer críticas diretas à autoridade da Igreja. E esse é o problema. Você pode fazer críticas a práticas, você pode fazer críticas a pessoas, você pode fazer críticas ao modo de agir, mas você não pode fazer crítica à autoridade da Igreja. Quando um católico questiona a autoridade da igreja, quando um católico diz eu não reconheço a autoridade do Papa, isso é motivo para excomunhão. O que é excomunhão? É ser expulso da igreja. Porque faz parte do reconhecimento como católico. Para você se considerar católico, você tem que reconhecer a autoridade do Papa, você tem que reconhecer que o Papa tem autoridade moral sobre você. Se você não reconhece a autoridade do Papa, teoricamente você não é católico. Porque você não reconhece a autoridade da igreja. E para você fazer parte da igreja, você tem que reconhecer a autoridade da igreja. Quando Lutero questiona a autoridade do Papa, ele é excomungado. Ser excomungado é assim, a igreja diz, não te reconheço mais como católico. Então eu não rezo mais, não te reconheço mais como católico. Você não faz parte da igreja católica, você não faz parte mais dessa comunidade. Isso quer dizer ser excomungado. O que nessa época, numa sociedade muito cristã e muito religiosa, era um problema. Porque você ser excomungado significava que provavelmente você ia para o inferno, porque só dava para ir para o céu se você fosse católico.
E aí o que acontece? O imperador Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era um reino que englobava vários territórios que hoje fazem parte da Alemanha e mais alguns. A gente fala muito do Lutero como alemão, mas a Alemanha ainda não existia nessa época, era parte do Sacro Império Romano Germânico, que é um pouco maior do que a Alemanha atual. Então Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele era católico, fiel ao Papa. Só que o Papa mandou a carta de excomunhão para o rei. Só que nessa época, lembra, a autoridade dos reis é grande. Então, para a excomunhão valer, o rei tinha que corroborar, o rei tinha que assinar embaixo, né, a excomunhão. Quando chega a ordem de excomunhão para o Lutero, o Carlos V, que sabia que o Lutero tinha apoio de vários nobres alemães, que estavam de olho nas terras da igreja e que acharam legal ter alguém questionando a autoridade da igreja, o Carlos V, para não ficar mal com os nobres alemães, ele não reconhece a excomunhão, ele apenas declara o Lutero indigno. Então ele não vai, ele não está expulso da igreja, ele só é um católico meia boca, ele só é um católico indigno, é um católico que está em pecado, é um católico que está errado, mas ele não foi excomungado. Isso foi em 1521, porque os nobres alemães e os burgueses alemães ficaram do lado do Lutero, porque eles já estavam meio por aqui com a Igreja Católica. Quando vem alguém esbravejando com a Igreja Católica, contra a Igreja Católica, eles falam, opa, concordo com você, é isso aí, a Igreja Católica está errada. Então Lutero, para não ser perseguido, ele se refugiou no castelo de um desses nobres que o apoiavam. E nesse castelo ele começou a escrever uma série de livros para difundir as suas ideias, o que ele pensava diferente da Igreja Católica. E esses livros vão dar origem ao luteranismo. O que é o luteranismo? É a primeira forma de cristianismo não católica. A igreja luterana, que vai surgir na sequência, é a primeira igreja cristã não católica a existir. E é a partir daí que começa o que a gente chama de reforma protestante. Outra coisa que o Lutero fez, até então a Bíblia era escrita e copiada e publicada apenas em latim, que é a língua oficial da Igreja Católica. O Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para torná-la mais acessível ao povo. Mas também, ao traduzir a Bíblia para o alemão, alguns trechos ele interpreta de forma um pouco diferente do que a versão oficial da Igreja Católica. Então a tradução que ele faz tem algumas ideias um pouco diferentes, ele reinterpreta alguns pontos, e isso dá uma diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Elas não são exatamente iguais, tem algumas diferenças, mas o objetivo dele era torná-la mais acessível ao povo. E ele consegue tornar as suas ideias e a Bíblia mais acessíveis ao povo? Sim, graças a uma invenção que nós vimos nos vídeos anteriores, que é a imprensa. A imprensa alemã começa a publicar a Bíblia em alemão para mandar para todo mundo. E os livros do Lutero para mandar para todo mundo. Então as ideias do Lutero e a Bíblia em alemão se popularizam na Alemanha. E isso dá força a esse movimento que depois vai ser chamado de protestantismo. Vamos encerrar esse vídeo falando das diferenças entre catolicismo e protestantismo, e no próximo vídeo a gente vai falar das primeiras igrejas protestantes que surgiram e como a Igreja Católica reagiu a esse movimento. Então vamos lá, diferenças entre catolicismo e protestantismo, para vocês entenderem. Os dois são cristãos, os dois acreditam no mesmo Deus, os católicos e as igrejas protestantes acreditam que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, e que as pessoas têm que seguir os 10 mandamentos. Quem segue os 10 mandamentos vai para o céu, quem não segue vai para o inferno, mas todo mundo peca, então você tem que se arrepender dos seus pecados para ir para o céu. Enfim, tem essas coisas em comum. E só deixando claro também que as pessoas às vezes se confundem, eu estou chamando de protestantismo todas as igrejas cristãs não católicas. Então os vários tipos de evangélicos, pentecostais, neopentecostais, as igrejas chamadas de protestantes históricas, as igrejas sabatistas, né, como a igreja adventista, por exemplo, as igrejas que guardam sábado, testemunhas de Jeová, enfim, tudo que é cristão, mas não é católico, eu estou chamando de protestantismo. Na verdade, o termo protestantismo se refere mais a essas igrejas, as primeiras igrejas protestantes. Entre os protestantes tem diferenças, assim, ser evangélico não é exatamente a mesma coisa que ser protestante, que não é exatamente a mesma coisa que ser pentecostal, que não é exatamente a mesma coisa que ser neopentecostal, tem diferenças. Mas para facilitar, eu estou chamando de protestantes todas as igrejas cristãs não católicas. Então estou reunindo. E elas têm diferenças entre elas, mas de um modo geral elas têm essas características em comum. Então vamos lá. Diferenças entre catolicismo e protestantismo. Ou entre católicos e evangélicos, se vocês preferirem. Para o católico, a salvação se dá pela fé e pelas boas obras. Ou seja, para eu ir para o céu, eu tenho que ter fé e eu tenho que ter boas ações. Eu tenho que fazer boas ações ao longo da vida.
Tem a ver com as indulgências, mas não só. Eu tenho que ter fé, tenho que acreditar em Deus, na salvação, mas eu também tenho que ter obras condizentes. Eu tenho que viver uma vida condizente com essa fé que eu tenho. Para o protestantismo, a salvação se dá apenas pela fé, não pelas obras. Isso não quer dizer que a pessoa, que eles acham assim, basta que eu tenha fé e eu posso fazer as barbaridades que eu quiser. Não, é que o protestante acredita que se você tem fé, a consequência disso são as boas obras. Então a boa obra é uma consequência da fé. Então basta que você tenha fé que as boas obras vêm por consequência. Para o católico não. Você pode ter fé e não fazer boas obras, não é suficiente. Você pode fazer boas obras e não ter fé, não é suficiente. Você tem que ter fé e tem que ter boas obras. Para o protestantismo, as boas obras são uma decorrência da fé. Para o catolicismo, existem 3 fontes de ensinamento para a religião. São elas: a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus, revelada aos homens. Mas a Bíblia não é a única fonte da palavra de Deus. A tradição cristã também é a palavra de Deus. Ou seja, os costumes e ensinamentos que vão sendo passados de geração em geração pelos cristãos também são uma fonte de conhecimento que complementam a Bíblia. Então, o católico não tira seus ensinamentos da Bíblia exclusivamente. Ele tira da Bíblia e da tradição católica. A tradição católica ajuda a entender a Bíblia. E além da escritura e da tradição, você tem o magistério da igreja, ou seja, o Papa, reunido com seus cardeais, estuda a Bíblia, estuda a tradição e ensina coisas. E escreve livros, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, a Doutrina Social da Igreja Católica, obras como essas, né? As encíclicas dos papas, enfim, os documentos anunciados pela Igreja Católica. Então, o magistério da igreja, os ensinamentos da igreja, junto com a tradição católica, junto com a Sagrada Escritura, são complementares. Então a palavra de Deus para o católico se manifesta através da Bíblia, através da tradição e através do magistério da igreja. O magistério da igreja ajuda a interpretar a Bíblia e a tradição dá luz para o magistério da igreja, as Sagradas Escrituras dão a base do conhecimento que o magistério da igreja vai usar para ensinar os cristãos a cada momento histórico. Então são complementares. Para o protestantismo, a religião é ensinada apenas pela Bíblia. Então eles não têm outra fonte de conhecimento. Tudo é a Bíblia. Só a Escritura, dizia Martim Lutero. Então só a Bíblia. Não tem magistério da igreja, não tem tradição. Para eles isso era falso. A verdade está apenas na Bíblia. Para o catolicismo, existe apenas uma forma de interpretar a Bíblia. Não dá para falar, eu entendi desse jeito, ele entendeu do outro. Não. Para o catolicismo, só existe uma forma de interpretar a Bíblia. A Bíblia não tem 2 sentidos, não tem 3 sentidos. Só existe um jeito de interpretar a Bíblia. Porque só existe um Deus, Deus inspirou os autores bíblicos a escrever. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é um só, a palavra de Deus não vai ter duplo sentido, ela vai ter um significado só. E como é que eu sei qual é o significado verdadeiro? Através da tradição e através do magistério da igreja. A tradição e o magistério da igreja vão ensinar o jeito certo de interpretar a Bíblia. Então a Bíblia só tem um jeito de interpretar para o catolicismo. Para o protestantismo, cada pessoa ao ler a Bíblia pode interpretá-la segundo suas capacidades. Então, para o protestantismo, dentro do protestantismo pode haver divergências. Cada pessoa é livre para interpretar do seu jeito. Isso tem muito a ver com o humanismo que surge no século XVI, que a gente viu nas aulas de Renascimento. O humanismo é, cada um com a sua razão tem que ler, interpretar e fazer a crítica aos textos. O protestantismo segue isso. E é nessa linha que o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para que todo mundo pudesse ler. Porque a Bíblia também em latim, basicamente só quem conseguia ler eram os padres, que dominavam o latim. E aí os padres liam a Bíblia e ensinavam para o povo, do jeito que a Igreja Católica determinava. O protestantismo diz, não, cada cristão vai ler a Bíblia e tirar suas conclusões. Inclusive, se eu ler a Bíblia e chegar a uma conclusão diferente do pastor da minha igreja, eu posso criar uma igreja nova, a partir da minha interpretação. Algo que no catolicismo não existe. No catolicismo só existe uma igreja. Para o protestantismo podem existir quantas igrejas, quantas forem as interpretações da Bíblia. Para o catolicismo, existe uma autoridade central que governa toda a igreja, o Papa. O Papa é chamado pelos católicos de a cabeça visível da igreja. O Papa é a autoridade da igreja na terra. Cristo é a autoridade da igreja no céu, o Papa é a autoridade da igreja na terra. Então todos os católicos são submetidos à autoridade do Papa. O Papa governa todos os católicos do mundo todo. E os católicos se orgulham muito disso. Nós temos uma unidade, nós somos uma coisa só. Uma instituição que está no mundo inteiro e é uma coisa só, que tem um único líder e que pensa igual e que estamos todos unidos a Cristo através do Papa. Para o protestantismo não existe uma autoridade central para todos os protestantes, até porque existem várias igrejas protestantes. Mas para o protestantismo, cada comunidade tem o seu líder. Então, por um exemplo, a igreja batista. Cada igreja batista tem um pastor.
E o pastor é a autoridade naquela comunidade, mas não existe uma autoridade superior que mande em todos os pastores da Igreja Batista. Existem igrejas protestantes que até têm. Por exemplo, a Igreja Universal tem uma liderança central, que é o Bispo Edir Macedo, que mais ou menos coordena todas as igrejas universais que existem no mundo. Mas isso é mais a exceção no protestantismo. A regra no protestantismo é que cada comunidade tenha o seu pastor, o seu líder, e as comunidades são independentes umas das outras. Outra diferença, os católicos acreditam que a Eucaristia, que é o pão e o vinho, que na missa o católico acredita se transformar em corpo e sangue de Cristo. Então, para o católico, o pão e o vinho consagrados na missa, eles se transformam em corpo e sangue de Cristo. Ali é corpo e o sangue de Cristo de verdade. Só não adquire a forma do corpo e a forma do sangue, porque as pessoas não teriam coragem de comer carne humana e tomar sangue humano. Então ele tem a aparência de pão e de vinho, mas a substância, a essência é de corpo e sangue de Cristo. Então Cristo se faz presente, ele se materializa no altar, no pão e no vinho, para os católicos. Então é uma presença real de Cristo na Eucaristia. Já para o protestantismo, o pão e o vinho, nas igrejas protestantes que fazem a celebração com o pão e o vinho, são apenas uma representação. É só para lembrar da última ceia, para lembrar de Cristo. Mas o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, são só para lembrar a última ceia. Outra diferença importante, os católicos veneram santos. O que é venerar os santos? Venerar tem um profundo respeito. Os católicos olham para os santos que são canonizados pela Igreja Católica. Tem gente que acha que os santos na Igreja Católica são tipo deuses de religiões politeístas. Na verdade, não. A função do santo na Igreja Católica é servir de exemplo para o católico. Então, eu olho para o santo e falo, esse cara foi para o céu, tenho que viver que nem ele para eu ir para o céu também. Isso é a veneração que os católicos têm, eles têm um profundo respeito. E como os católicos acreditam que os santos estão no céu, eles estão junto de Deus. Então você pode fazer uma oração pedindo que o santo reze por você também. Então que é o que a gente chama de pedir intercessão. Então quando você pede intercessão a um santo, você está pedindo para que o santo também reze por você. E como ele está perto de Deus, acredita-se que essa oração do santo vai ter mais força. Então, e o católico acredita que Deus gosta quando você reza pedindo a intercessão do santo, porque quando você pede intercessão do santo, você reconhece que esse santo está no céu. Então você reconhece que o céu existe, você reconhece que Deus é bom para levar pessoas para o céu. Então é isso que é a veneração. Então tem pessoas, claro, no catolicismo popular tem gente que pede coisa para o santo. Santo me dê tal coisa. Mas o que a Igreja Católica ensina oficialmente é assim, você pede para Deus e você pede para que o santo também peça para Deus. Você não pede para o santo, você fala para o santo, santo, reza junto comigo, para minha oração ter mais força. Essa é a ideia da veneração dos santos para o católico. Para o protestantismo, não tem veneração dos santos, pelo menos na maioria das denominações protestantes. O luteranismo, por exemplo, tem relação com santos, mas isso eu vou explicar no outro vídeo. Então, para os protestantes, não tem como saber se a pessoa está no céu ou não, então não dá para você rezar pedindo intercessão dela. Você reza só para Jesus, só para Deus. Não tem intermediários, não tem pessoas rezando junto com você no céu. Você é com Deus direto, não tem intermediários. Essa é a ideia do protestantismo. Então essas são as diferenças. Próximo vídeo a gente vai falar das primeiras e principais denominações protestantes e de como as características delas, entender um pouco também nessas primeiras o desenvolvimento do protestantismo até hoje. E a gente vai falar também sobre como a Igreja Católica reagiu e as mudanças que a Igreja Católica precisou fazer para enfrentar o avanço do protestantismo na Europa. Até mais.